é uma notícia importante. A notícia desse domingo à noite, 29 de maio, 21 horas e 49 minutos aqui em São Paulo, é uma notícia importante porque mostra que os ucranianos mudaram de posição. Acho que tão importante quanto é a notícia da cisão na União Europeia e na OTAN, que eu durante a semana reportei para vocês. Mostrei primeiro que os britânicos estariam tentando formar uma nova aliança dentro da Europa, inclusive de caráter militar, que envolveria a Polônia, a Ucrânia, países bálticos e eventualmente a Turquia. E depois falando também a respeito da conversa do Putin e do Macron com a presença do Scholz também, então o Macron e Scholz, na realidade, com Putin, falando sobre a necessidade de que seja encontrada uma saída pacífica para esse conflito, considerando também as necessidades da Rússia. É uma grande mudança se nós pegarmos o cenário 2 semanas atrás. Há 2 semanas atrás, como eu disse para vocês, há 2 ou 3 semanas atrás, um certo ambiente de euforia em relação a possíveis ganhos militares dos ucranianos, o discurso de que o conflito seria levado para dentro da Rússia, o discurso também de que haveria um ataque à Crimeia, que aconteceu forte aí há cerca de 10 dias atrás, e agora um certo arrefecimento nesse ânimo dos ucranianos, admitindo grandes perdas, e à disposição desse diálogo telefônico amanhã com a presença e intermediação do líder turco Erdogan e, eventualmente, tendo a presença também do Zelensky. O Peskov, no Kremlin, falou agora há pouco, à noite, no horário de Moscou, de que os russos não teriam concordado com a presença do Zelensky nesse call, nessa ligação. Mas a Ucrânia diz que o Zelensky participará. Vejamos, quer dizer, se acontecer, é uma mudança de grande porte, porque os ucranianos estavam dizendo que não queriam mais conversa. Talvez confiando no apoio da OTAN, eles estavam dizendo que a conversa com os russos tinha acabado. Lembra um pouco dessa retórica do novo líder sul-coreano, que diz que as conversações de paz com a Coreia do Norte são inúteis e acabaram. Então, agora parece que um passo atrás, talvez um passo de mais realismo por parte do governo do Volodymyr Zelensky, mostrando uma propensão ao diálogo, mostrando que eles querem que, na primeira oportunidade, talvez com essa possibilidade de que o Erdogan, como um interlocutor considerado válido pelas partes, possa intermediar essa ligação telefônica, ainda não seria um encontro presencial, mas, sob o ponto de vista político, se ocorrer amanhã, significa muito. Sob o ponto de vista político, significa muito. Então, em razão do fuso horário, eu imagino, não tem horário ainda estipulado dessa possível ligação, que se isso ocorrer por volta do horário, do final da manhã aqui no Brasil, por volta das 11, 11h30 aqui no Brasil, nós já saibamos da possibilidade ou da própria realização dessa conversa, né? Então, na realidade, mudou. Agora, eu acho que os canais que estavam aí propagando a ideia de que os ucranianos estavam levando vantagem vão ter um sério problema em relação ao seu público. A própria mídia mainstream, em relação à credibilidade, fica bastante comprometida num momento e num contexto como esse, porque a própria liderança ucraniana muda o discurso. Quem está dizendo que quer conversar, e sendo de alguma forma, inclusive, contestado pelo Peskov no Kremlin. O Peskov diz assim, olha, eu não tenho nenhuma confirmação de que isso vai ocorrer. De alguma forma, criando dificuldade, né? A Ucrânia estando pronta a considerar a participação do Zelensky na conversação telefônica com o Putin e com o Erdogan. O presidente Zelensky considerou a proposta de uma conversação telefônica com o homólogo da Federação Russa, o Putin, e com o turco Erdogan, uma situação de caráter concreto, né? Uma situação que poderá ocorrer amanhã, só que os russos, eles dizem que a conversação é em formato bilateral, né? O que demonstra que há uma certa desvantagem por parte dos ucranianos dentro desse contexto, né? Eu também quero colocar para os senhores que o presidente Isaac Herzog em Israel, onde hoje, conforme o previsto, houve muita tensão em relação a Jerusalém.
ele confirmou uma reunião, esse é um dado histórico bastante importante, ele confirmou uma reunião com uma delegação de expatriados paquistaneses, ele disse que foi uma experiência única e tudo mais, isso sendo considerado parte dos acordos de Abraão para normalizar os laços diplomáticos de Israel com estados muçulmanos. Então, ele teve uma reunião com expatriados paquistaneses, essa é uma outra situação que precisa ser bastante bem observada. Durante o dia de hoje, também teria havido uma tentativa de incursão, de invasão ucraniana na região já controlada pelos russos, em Kherson. Então, os ucranianos fizeram 2 tentativas, segundo reportam vários meios, a Sputnik Brasil faz isso agora também, isso já tinha sido bastante repercutido por várias outras mídias. Eles teriam tentado romper a linha de defesa na região de Kherson e não conseguiram. Ele acrescentou, o vice-chefe da administração militar civil regional, Kirill Stremonsov, ele acrescentou que o exército ucraniano perdeu pelo menos 70 soldados ucranianos teriam morrido nessas 2 tentativas, nessas 2 incursões, e teriam perdido também cerca de 20 unidades de equipamento. Isso na primeira incursão. Na segunda incursão, eles teriam perdido cerca de 200 homens. Na segunda incursão, teriam perdido até cerca de 200